Era uma missão rotineira, um voo de patrulha sobre uma região tranquila. Meu caça monomotor rugia em perfeita sincronia comigo, um som que sempre trouxe segurança. Era um dos modelos mais confiáveis do mundo, com uma taxa de falhas e acidentes baixíssima, mesmo levando-se em conta que era um avião militar, e por causa disso, sempre levado ao limite. Lá embaixo, o mundo era uma mancha indefinida de terra e mar. Eu estava a 12.000 metros de altitude, acima das rotas usadas por aviões comerciais. Após 1 hora de voo, ao apontar o nariz da aeronave para a direção onde se encontrava a base aérea, vi algo assustador. No horizonte, surgia a maior nuvem de tempestade que eu já tinha visto em todos os meus 14 anos nos ares. Era como se fosse uma muralha viva e pulsante de nuvens negras, pesadas, e que pareciam conter uma energia maligna. Ainda estava distante, mas mesmo assim, dava para ver os relâmpagos rasgando o céu em todas as direções, como se fosse um ser diabólico andando sobre patas de pura energia luminosa. A previsão do tempo indicava que não choveria. Uma tempestade gigantesca como aquela era totalmente inesperada. Tão inesperada que eu teria que sobrevoá-la, alterando o plano de voo. Isso não era motivo de excessiva preocupação, pois bastaria passar sobre ela a uma altitude maior. Me comuniquei com a base, que me deu a autorização. Fiz os ajustes necessários, recalculando a rota levando em conta a mudança de altitude. Eu teria que subir para uma altitude de 15.000 metros, ainda com uma certa folga em relação ao limite operacional do caça. Em seguida, chequei mais uma vez os instrumentos. Tudo estava perfeito. Nenhuma mensagem de alerta na tela multifuncional que ocupava a maior parte do painel. Eu não tinha razões para não confiar na máquina. Mas o que veio a seguir provou que até as melhores máquinas podem nos abandonar no momento mais crítico. Quando estava sobrevoando aquele monstro meteorológico, um alerta de falha no motor surgiu na tela, e logo em seguida, um grande estrondo. Perda total de potência. O motor desligou completamente. Meu caça estava prestes a se transformar em um pedaço de metal em queda livre. Por causa do ar rarefeito naquela altitude, ele não iria planar por muito tempo. Se não fosse pela tempestade, eu diminuiria a altitude, onde a densidade do ar é maior, e faria a aeronave planar por vários quilômetros. Talvez até conseguisse levá-la de volta à base. Mas com aquele monstro rodopiante logo abaixo, seria loucura fazer isso. Sem propulsão, o caça rapidamente perdeu velocidade. Se eu esperasse mais, ele poderia entrar em stall, girando sem controle. Não restava outra opção a não ser ejetar. Puxei a alavanca com força, e o assento me lançou para fora da cabine. Por um momento, senti alívio, mas ele durou apenas até eu ser engolido pelas nuvens. Ali, no coração da tempestade, descobri o que era o verdadeiro terror. O frio era desumano. Era como se agulhas de gelo perfurassem minha pele, atravessassem os músculos e chegassem aos ossos, mesmo com o traje de pilotagem. O vento me arremessava como um brinquedo quebrado, girando meu corpo sem controle. Tentei me estabilizar, mas era impossível. Então vieram os relâmpagos. Eram explosões de luz que queimavam meus olhos, mesmo com as pálpebras fechadas e a viseira escura do capacete também fechada. Cada descarga parecia próxima o suficiente para me atingir. O ar ao meu redor era uma mistura de ozônio e eletricidade, e o rugido dos trovões me ensurdecia. Minha respiração estava ofegante através da máscara de oxigênio, e o pânico começava a tomar conta. Eu sabia que não podia abrir o paraquedas ali. Se o fizesse, seria arrastado pelos ventos como uma marionete e provavelmente despedaçado. Mas o chão continuava se aproximando, invisível sob as nuvens. Eu tinha que calcular o momento exato, ou seria o meu fim. De repente, saí das nuvens e avistei a terra. Havia uma fazenda no meio do nada, com um celeiro solitário iluminado pelas luzes dos relâmpagos. O vento ainda era muito forte, mas não pude esperar mais. O impacto foi brutal. O paraquedas abriu com um puxão que quase deslocou meus ombros. Eu estava caindo rápido demais, e o vento ainda me arrastava violentamente. Vi o teto do celeiro vindo em minha direção, mas não consegui desviar. A madeira estourou como papel sob meu peso. Eu passei pelas vigas, rasgando roupas e pele, até finalmente aterrissar na palha dura do chão. Tudo ao meu redor parecia girar. Minha cabeça latejava, meu corpo inteiro estava em agonia. Por um momento, não conseguia ouvir nada além da minha respiração ofegante. Ainda deitado no chão, tirei o capacete e a máscara de oxigênio, levantei a cabeça com dificuldade e vi os olhos enormes e escuros de várias vacas, fixos em mim. Elas pareciam confusas, como se estivessem vendo algo que não deveria estar ali. O cheiro de esterco e palha era nauseante, mas, naquele momento, era o cheiro da vida. Eu estava machucado e tonto, mas vivo.
Olhei para cima, para o buraco no teto, e a tempestade ainda rugia lá fora, com a chuva caindo por ele como uma cachoeira. Fechei os olhos, enquanto tentava recuperar as forças. Ouvi passos, acima do ainda intenso ruído da tempestade. Passados, apressados. Talvez fosse o dono daquela fazenda vindo ver o que tinha acontecido. Mas, pensando bem, nenhuma pessoa seria capaz de ouvir qualquer coisa no meio daquele intenso fenômeno meteorológico. E que passos eram aqueles, tão audíveis com todo aquele barulho? Eu queria me levantar, mas meu corpo não obedecia. Apenas fiquei ali, deitado, esperando pelo que quer que viesse a seguir. A porta do celeiro foi aberta e depois fechada. O som dos passos era ensurdecedor, como se fossem passos de algo muito pesado. As vacas começaram a ficar inquietas e a mugir, assustadas. Ergui a cabeça e vi que o autor daqueles passos estava longe de ser humano. Brighty Eye. O terror tomou conta do meu ser. Aquela criatura era algo saído dos meus mais intensos pesadelos. Pesadelos nos quais eu morria, com meu caça batido em algum combate. Ela se dirigiu até onde eu estava e disse, com uma voz que causava uma extrema agonia, que o meu pesadelo havia se tornado verdade. Eu estava morto e ela seria o meu guia para o inferno. Gritei novamente. Acordei em minha cama, dentro da base onde eu servia, com um estridente som de emergência soando e uma voz impessoal nos alto-falantes dizendo para os pilotos assumirem posição de combate. Obrigado por assistir. Por favor, curta esta história, compartilhe e se inscreva neste canal. Até a próxima!